Vamos contar histórias? Vamos. Histórias da vida real envolvendo famosos e histórias, gente, que assim, sem tomar partido de qualquer situação, e uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. E isso aqui que eu vou contar agora não é um caso definitivo, não está julgado, então assim, segurem as pedras aí e não atirem na vidraça. É a história do Felipe Prior, porque sim, a justiça acatou a denúncia do Ministério Público e vai julgar o Felipe Prior. Já foi marcada, inclusive, a audiência desse julgamento. A Justiça marcou para o dia 10 de maio de 2021, tá? Só para vocês lembrarem, o Felipe Prior, assim que ele saiu do Big Brother, surgiu aquela matéria na Marie Claire, a gente comentou ela lá no Fofoca Aí, uma matéria super pesada, de 3 moças que alegam ter sido estupradas ou sofrido tentativa de estupro por parte do Felipe Prior. O que aconteceu? O Ministério Público fez toda a investigação, embora a delegacia da mulher, né, daqui de São Paulo, não tenha encaminhado, não tenha encontrado aí evidências o suficiente para considerar que, de fato, Felipe Prior tenha sido culpado ou tenha feito algo nesse sentido contra as moças, o Ministério Público teve a investigação dele à parte. Assim, ele não é obrigado a correr junto com a delegacia. Ele fez a investigação dele e o Ministério Público encaminhou a acusação para a justiça. E o juiz acatou essa acusação e agora ele vai ser julgado. Gente, esse passo do julgamento é o juiz que vai analisar prova por prova ali, vai colher todos os depoimentos, vai fazer um interrogatório que só o juiz sabe fazer, daqueles bem profundos, e ele vai ver se de fato houve ou não esses crimes, né? E se houve, qual que foi, enfim, né? Qual que foi a real, o que aconteceu? Qual que foi a real mais uma fase do processo, mas uma fase importante, né? Que a denúncia foi aceita. Importantíssima. Uma coisa que eu falo a gente sabe que o Felipe Prior tem sido achincalhado demais por conta dessa história. A gente acabou apurando no meio desse caminho que algumas das vítimas distorceram as informações, então elas chegaram assim, no afã, muito afoitas, falando um monte de coisa, só que aí depois, na checagem, nos depoimentos de algumas delas, as informações que foram prestadas no primeiro depoimento com as do último depoimento já não batiam mais. Contradisseram. Exato. Então, assim, a justiça agora que vai ter que avaliar. Não estou falando que ele é culpado nem que ele é santo. Só vamos segurar as pedrinhas porque é a justiça que tem que avaliar esse caso. De qualquer forma, gente, independentemente de ter acontecido ou não, dele ser culpado ou não, a história em si, a possibilidade dessas moças terem sido de fato violentadas, sexualmente falando, é de embrulhar o estômago. Tá louco, né? E um dos relatos é muito pesado. Sem dúvida nenhuma, a gente vai continuar acompanhando. Sem sombra de dúvida. Outra história judicial, e essa aqui, eu fiquei meio na dúvida. Se eu concordo, se eu não concordo. Vocês lembram que a gente falou muito a respeito lá do Thiago Salvático, que havia entrado na justiça para ser reconhecido como companheiro do Gugu e etc. Sim. Pois bem, do nada, o Thiago tirou aquele processo em que ele pediu reconhecimento da união estável. Menina, não deu assim 15 dias, 10 dias? Surgiu um novo personagem nessa história, que é o Guilherme Stangerlin. E o Guilherme entrou na justiça falando que ele foi casado com o Thiago de 2016 até março de 2020. Te jura? Ou seja, o processo que ele abriu meio que desmentia o Thiago naquele papo, naquela firula lá, de que ele era, de fato, o marido do Gugu. Muita gente começou a falar assim, então, na verdade, o Thiago era o amante do Gugu e o Gugu era o amante do Thiago, porque cada um tinha sua vida com outras pessoas, né? Pois bem, o Guilherme, esse rapaz aí que tá à direita na foto, ele entrou com esse processo, inclusive no processo que ele abriu, eu fiz uma leitura bem detalhada também, ele fala todas as passagens também do relacionamento que ele teve com o Thiago, e inclusive a maneira como o Thiago se terminou com ele o relacionamento. O Guilherme ficou sabendo através da imprensa que o Thiago tinha um caso com o Gugu. Eita! Exato, ele ficou sabendo esse ano. Então vai ser difícil ser reconhecido como união estável, sendo que ele era casado com outra pessoa. O Thiago, o processo já cai por terra. Assim que o Guilherme protocolou esse processo de reconhecimento de união estável e pedindo o divórcio no litigioso, né? Eles não eram casados.
mas ele já está pedindo o reconhecimento junto com o divórcio. Quando ele protocolou, o Thiago fez o quê? Tirou o processo dele com o Gugu. Sim. E aí a gente descobriu o motivo logo na sequência. Pois bem, a justiça lá de Santa Catarina, no entanto, disse que não tem como julgar o caso do Guilherme com o Thiago. Por quê, Rê? A situação foi a seguinte, ó. O Guilherme, ele estava pedindo, ele estava querendo comprovar, né, a união estável com o Thiago e estava querendo fazer a divisão total de bens. Por quê? Eles dois se conheceram na Alemanha, eles moraram juntos na Alemanha. Aí que eu entendi por que o Gugu nunca ia na casa do Thiago Salvático lá na Alemanha, porque o Guilherme morava lá, né? Então não tinha como ele ir mesmo. E aí, a sorveteria que o Thiago tem e que ele exibe nas redes sociais, o Guilherme diz no processo que foi ele que ajudou a construir, foi ele que ajudou a reformar. E o Thiago fazia as viagens dele a turismo e o Guilherme ficava lá trabalhando. Então, assim, era um negócio deles enquanto casal. Fora isso, tem as propriedades deles, as coisas todas deles que eles construíram ao longo desses 4 anos de relacionamento. Só que aí a justiça lá de Santa Catarina falou o seguinte, ó. É inegável a ausência de jurisdição brasileira sobre bens fixados no exterior, não cabendo ao Judiciário Nacional deliberar acerca dele. Ou seja, a justiça está falando, eu não posso falar de uma partilha de bens de algo que nem fica aqui no Brasil. Vocês têm que falar lá com a galera de lá de fora. De lá de fora, claro. Aí eu fico pensando, mas assim, os dois não são brasileiros? Eles, assim, não tiveram relacionamento entre eles? A justiça não poderia comprovar a existência desse relacionamento e falar assim, olha, já que vocês foram um casal, agora que vocês estão se separando, divide aí tudo igual, independentemente de onde seja? Porque assim, a decisão é simplesmente falar, olha, é 50% para um, 50% para o outro, ou 10% para um, 90% para o outro, ou tudo para você, nada para você. E aí, onde estão os bens? Aí é uma outra briga judicial, porque aqui o que o Guilherme estava querendo nesse processo era falar, olha, eu fui casado com o Thiago e agora eu quero separação. Eles foram casados aonde? Lá? Então, eles, se eu não me engano, eles nem casados chegaram Não chegaram a casar, mas eles tiveram esse relacionamento lá. Lá na Alemanha. Na Alemanha. O rei. E compraram os bens lá. Exato. Eu acho que isso muda. Tem que ser tudo. lá? Eu não sei, não faço a menor. A questão do relacionamento, eu juro que eu não sei mesmo, mas eu acho que, eu fico pensando, por serem brasileiros... Poderia ser, né? Poderia ser aqui, mas eu acho que o fato deles terem vivido essa relação lá, comprado os bens lá, não sei, pode ser que isso mude tudo. Um advogado de plantão Ai, pra ajuda ajudar nós, gente? a gente fica nessas dúvidas com cara de ué, com um monte de interrogação. Manda aqui no volta. @revista da manhã, que aí a gente já fala e dá o serviço aqui do advogado que der o serviço pra gente. Bom, já faz essa consultoria. Online aqui. Mas a questão é, Rê, quando o Gugu morreu, por exemplo, no final do ano passado, o Guilherme contou no processo que, assim, eles vieram juntos para o Brasil, o Guilherme foi direto lá para Santa Catarina, que é onde a família, tanto do Guilherme quanto do Thiago, moram. Ele foi para Santa Catarina, o Thiago falou assim, não, eu preciso ficar em São Paulo fazendo algumas coisas aqui em São Paulo. E aí o Guilherme, quando o Gugu morreu, o Guilherme viu o Thiago pela televisão no velório do Gugu. E aí o Guilherme chegou pro Thiago e falou assim, meu anjo, o que você estava fazendo lá? Ele falou, não, eu estava resolvendo os problemas, eu aproveitei que tinha alguns amigos aqui, eu encontrei eles, e eles eram muito próximos, a família do Gugu, eu fui lá levar meu abraço, minha solidariedade. Deu truque no Guilherme, segundo conta o Guilherme aí no processo, né? Mas enfim, a justiça que vai julgar isso, pelo menos aqui a Justiça do Brasil não quer se meter nessa história. E o Guilherme também parece que não vai buscar a justiça na Alemanha para resolver isso, porque ele tá, ó, saco cheio aí do Thiago também. Bom, tem um comentário aqui que eu achei maravilhoso. Contar! A Sil. Essas pernas, Gabi, como diz o Pefito, se espirrar, saúde, tá? Não faz assim não, que eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou trabalhar assim, ó. Ô, Gal! Não, seu look tá incrível. Muito obrigado, eu não consigo gente. parar de olhar essa camiseta, tá todo mundo querendo uma também. Gente, vocês gostaram mesmo? Ela Daqui é a muito pouco, legal. assim que acabar o programa, o pessoal das mídias sociais vai postar a origem Da do onde é o look. lookinho, né? É bem legal mesmo. Aí vocês vão lá. Bom, tem outras histórias aqui pra contar. Conta. Algum advogado surgiu aí? Ainda não. Estão falando do pudim, que não vem a hora de comer e de fazer. Nem eu, gente, mas nem ainda não apareceu nenhum advogado, nenhuma advogada pra comentar. Estamos Comentem, ajudem a aguardando gente, vocês, tá? Vamos falar rapidinho aqui, porque ontem teve casamento de famosos. Fábio Assunção se casou. Sério? Ele se casou ontem com a advogada Ana Verena, de 27 anos. A Ana, se ela não tivesse no lua de mel,
eu teria ligado agora pra ela pra pegar uma consultoria. Brincadeira. É verdade, ela podia nos ajudar. Gente, que linda. Lindos, né? Ai, que casal. Olha esse vestido, que maravilhoso, Não é? que romântico. E eles se casaram em casa mesmo, viu, Rê? Ah, que lindo. Pois é. Foi para poucos convidados essa cerimônia e todos, antes de se reunirem, foram submetidos ao teste de Covid-19, tá, gente? Bom, se casaram, estão felizes e contentes, parabéns, e eles prometeram fazer uma festa de arromba assim que essa pandemia passar. Então, assim que essa pandemia passar, Fábio Assunção, aguardamos o convite para a sua festa de arromba. Que legal, como eu torço por ele, Fábio, como a gente fica feliz em te ver na melhor forma física, inclusive, né, nos últimos tempos. E bem, né? Feliz, e recuperado, né? daqueles problemas todos que ele passou. E muito feliz agora, casado com uma mulher lindíssima. Lindíssima. Bom, Fábio Assunção, né? Vamos combinar É. que só dá... Todas as fases. Só atrai mulher legais. bonita, né, É. gente? Não tem Tem uma bom que você fale gosto, assim, né? que você fala, meu Deus, essa daqui... Não, todas, sem tirar nem pôr. Falar uma história assim que eu achei legal, embora triste. E o casamento da Gretchen? Teve algum bafão, alguma coisa? Amiga, não teve bafão. Foi tranquilinho? Foi tranquilo. Lá no casamento da Gretchen, só pra resumir, teve pista de dança, mas, por exemplo, os convidados não puderam ir dançar. A Gretchen mandou todo mundo ficar ali, ó, no seu Cada um quadrado. no seu quadrado, curte Fez aí. muito bem. Olha Fez só. muito bem. Ou então podia fazer xizinho no chão com 2 metros de distância de um pro outro. O povo não respeita, Não amiga. respeita, O povo ainda não mais respeita. depois de, né? Não respeita de Eu tô jeito nenhum. ligada. Mas vamos falar de uma situação aqui que ela é legal, positiva, dentro de um ambiente muito triste. O SBT tá num processo muito grande aí de demissão de pessoas e eu tô assim, com o coração na mão, né? É. A gente já falou de vários nomes aí que tem saído, só que aí eu fico assim, mais aflito ainda quando a gente fala da galera que vocês não veem aqui no vídeo, que é o pessoal da produção, da técnica, cenografia, operadores, cinegrafistas, Normalmente enfim. não dá notícia, né? Quando sai alguém do vídeo, a gente fica sabendo Exato. e noticia aqui, né? Só para vocês terem uma noção, o SBT vai dispensar aí em torno de 500 pessoas. Aí a Silvia, a Bravanel, que é a filha do Silvio Santos, ela teve toda a equipe dela lá do Bom Dia e Companhia dispensada. Nossa. Por quê? Desde março a Silvia não aparece lá no SBT para trabalhar. O SBT tem mantido o Bom Dia e Companhia como uma faixa de desenhos, então emenda um desenho no outro. E ela tinha aceitado lá atrás aquela redução de 25% no salário, né? Por conta aí da medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro liberou para as empresas adotarem para se salvarem aí nessa crise, né, provocada pela pandemia. Pois bem, a Silvia, assim que foi informada que que todos os funcionários da equipe dela seriam demitidos, um ou outro foi realocado. Assim que ela teve essa informação, ela ligou para a direção do SBT e falou o seguinte: olha, estou abrindo mão do meu salário, eu não quero mais receber um centavo, mas eu quero que toda a minha equipe seja mantida, eu não quero que ninguém seja demitido. Olha, que digno. Eu achei muito legal isso. Muito. Eu achei muito legal. Muito. Porém, gente, a situação lá, assim, não tá tão tranquila. O gesto da Silvia foi muito bem visto lá dentro do SBT, ainda mais tratando, assim, de uma pessoa que é filha do dono, né? Conhece bem a filha realidade do dono. financeira da empresa, E tem né? um carinho aí por sua equipe. Embora de vez em quando dê umas escorregadas, ela tem um carinho muito grande pela sua equipe, que trabalha com ela há muito tempo. E aí, assim, a direção do SBT falou: olha, Silvia, se você não quiser receber o seu salário, a gente agradece de coração, porém não tem como manter de fato esses funcionários aqui na nossa carteira de trabalho. Então, ela fez esse gesto, mas todos os funcionários acabaram sendo aí cortados. Outra notícia triste que a gente publicou ontem também é que o SBT, no meio desse processo aí de cortes e desligamento, ele encerrou toda a produção do programa da Patrícia Bravanel e também do Raul Gil. Tá? A produção da Patrícia Bravanel, se eu não me engano, tinha 6 ou 7 pessoas que estavam alocadas em outras equipes, mas essas vagas deixarão de existir por um tempo determinado, porque no ano que vem é possível que o Topa ou Não Topa volte a ser feito, só não se sabe quando. O SBT fala, é só quando a gente tiver a vacina. E a do Raul Gil também não tem previsão de retorno. Ele segue contratado, né? Segue com o acordo que ele tem lá com o SBT, mas a equipe, infelizmente, foi dispensado. E o elenco da novela, As Aventuras O elenco Poliana da novela, também, né? todos os atores, gente, todos os atores, foram 56 atores dispensados, foram cinegrafistas dispensados, assistentes de direção, assistentes de estúdio, cenógrafos, uma galera, saiu tanta gente, o núcleo de dramaturgia, gente, já não existe mais ali no SBT. Existe assim, a Iris Abravanel, que vai continuar escrevendo Poliana Moça, né? Porque o ano que vem espera-se que o setor seja reativado. Um diretorzão,
vai ser segurado, mas a galera, assim, que não vai ter atividades nesse período, assistente de direção, outros diretores menores ali, menores ali na hierarquia, esses, infelizmente mesmo, viu, gente? Mesmo. Que o coisa clima lá tá de terrível, choradeira né, no SBT, O infelizmente. que tá acontecendo, né? E não só lá, né? Uma das consequências dessa quarentena, dessa pandemia terrível, né? A gente falou sobre os dados do desemprego, já tínhamos 13, 14 milhões de desempregados, a gente somou 9 milhões a mais nesse período, é muita coisa, gente. Um dos problemas é que o SBT fez uma coisa que só doido faz, né? Foi investir pesado nos direitos esportivos. E isso abalou demais o caixa da emissora. E não tá retornando em... Ainda não. Nem audiência, né? Nina, acabou a era da palestrinha dentro da Fazenda. Por quê? Saiu o Rodrigo, o coach de fracassos. Pois é. Rodrigo saiu, gente. Desculpa, Rodrigo. Eu apelidei carinhosamente, só que não, o Rodrigo de coach de fracassos, porque, gente... Ai, como era chato aquele discurso dele. Palestrinha? Então, amiga, assim, sabe assim, quando você vê que a pessoa é muito bem intencionada, mas assim, falta repertório e às vezes a pessoa pesa a mão pra querer ser uma pessoa inspiradora. Enfim, sinto muito, Rodrigo. E o pior, Rê, sabe o que é pior na saída dele? É que era aniversário dele ontem. Então, de presente de aniversário, ele ganhou a eliminação. Ai, que chato! Não foi chato? Super! Na verdade, ontem não, né? Ele foi eliminado hoje na madrugada, era tipo 00:15. Eu acho que a Record foi assim, adiando a eliminação dele, justamente pra falar assim, não vamos eliminar no dia do aniversário, porque o cara vai ficar com trauma. Exato. Então, e de que é pra gente segurar a audiência, aí se dá bem. Exato, e aí faz eu ficar até mais tarde. Segurou alguma audiência só, porque a Lucy tá dizendo aqui também ela nem sabe quem saiu da Fazenda, porque o Mion enrola muito. Ela escreveu Minion. Acho que é o erro de ortografia aqui. Enrola muito, não tenho paciência pra esperar, espero que tenha sido mala do Biel, mas não foi. Como é que foi a votação? A votação foi, gente, Raíssa, rainha do povo, ganhou, quer ver, ó, 41,64% dos votos. Nossa, ela foi bem votada. Isso, lembrando que a votação na Fazenda é pra você... ela define quem você quer que fique. Ah, tá. Então, assim... Não é pra quem sai. Eu acho que isso confunde tantas pessoas. Eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Porque evita, por exemplo, que a torcida do Rodrigo e do Biel se unam contra a Raíssa. E vão lá e falem assim, vamos todo mundo votar na Raíssa pra ela sair. Aí a galera vai só em quem ela torce. É verdade. Então, assim, os fãs do Biel têm que só votar no Biel. Os fãs do Rodrigo têm que só votar no Rodrigo, entende? Então, assim, aí, gente... Será que a Raíssa entendeu que ela não precisa mais ter chilique quando ela for pra roça, que ela vai voltar? Ontem, de novo, a galera já tava dando esse toque nela. Tipo, o Mariano foi lá conversar, a Jojo falou com ela também, a Jaqueline também falou. Do tipo, gata, menos. Porque assim, toda vez. Você vai voltar pra essa roça em algum momento. Claro. Talvez já na próxima, assim, né? Afinal de contas, o Juliano é o líder e ele detesta a Raíssa, né? Foi na cara dele que ela jogou todo aquele creme hidratante caríssimo, né? Mas enfim, o Rodrigo saiu ontem, gente. Ele teve só, quer ver, ó? 25,63% dos votos e o Biel teve 32,73% dos votos. O Biel entrou na casa daquele jeito, com aquela empáfia, gente, com aquela arrogância, falando assim, não, certamente eu tive a maior parte de votos, porque afinal de contas eu fui o primeiro a voltar para casa, nananana. Ai, Biel. Só que não. Só que não. Bom, o Rodrigo foi eliminado, ele deu uma entrevista ontem, inclusive, né? Ontem não, essa madrugada lá pro pessoal da cabine de descompressão, a gente já vai falar sobre isso. Só que com a saída dele, poucas pessoas de fato ficaram tristes lá dentro da casa com a saída do Rodrigo. Que foi o caso da Lid, Lisboa, que ficou assim, arrasada, porque ela se dava muito bem com o Rodrigo, e a Jojo também ficou chateada, porque ela queria muito a saída do Biel. A Jojo era muito próxima, ela gostava muito do Rodrigo, né? Já os rapazes não se abalaram tanto não, viu? Porque tava todo mundo... unidos até a página 2? Os homens ficaram lá comemorando a chegada do Biel, festejaram pra caramba, as mulheres festejaram pra caramba a volta da Raíssa. Quem se abalou de verdade, assim, que para eles tanto faz quanto tanto fez quem voltou ali e queria o Rodrigo de volta, era a Lid. Já a Jojo queria que voltassem o Rodrigo e não pelo a Rodrigo, Raíssa. mas sim pelo Biel, né? Exato. Tá. Mas enfim, ele saiu e foi engraçado que logo nessa madrugada ele já deu uma entrevista lá pro pessoal da cabine de descompressão, né? Foi lá ali 1 e pouco da manhã que foi acabar. E aí ele até, enfim, se ofereceu, olha só, né? Eu acho assim engraçado. Mas enfim, ele se ofereceu para substituir o Marcos Mion no comando da Fazenda.
Nossa! Se eu tivesse 1 minuto, eu ia falar 1 minuto de silêncio para essa fala. Mas eu não tenho esse 1 minuto de silêncio para fazer aqui. Nossa, ele pensa grande, né? Pensa Legal grande. pra ele. Quem conquista sempre alcança, né? E afinal de contas, ele ficou naquele discurso lá na Fazenda, né? De há 11 anos eu tento entrar aqui, né? 11 anos já tentando entrar aqui. Só que, né? Eu acho que primeiro ele foi tentar ser famoso, ganhar um trabalho ali na televisão, para depois entrar em A Fazenda. Quem sabe daqui a 11 anos, né? Ele não pode conseguir apresentar A Fazenda. Faz bons trabalhos, continua lá fazendo suas participações nas novelas. Agora que ele saiu, quem sabe ele não pode retomar o papel em Gênesis que tinha sido dado pra ele. Enfim, tem muito chão aí pela frente. Mas eu achei curiosa a audácia do rapaz, né? Já se candidatou. De falar assim, Mion, um dia que você tiver dor de barriga, estamos aí. Pois é. Eu fico pensando naquela energia negativa da pessoa em casa, falando assim, tomara que ele tenha lá uma diarreia pra ir lá ser chamado e tal, não sei o quê. Tomara que não seja assim, né? Ai, meu Deus. Ai, Miguel, isso, isso, gente, tem tanta água pra passar embaixo dessa cerca ainda, não dá nem pra falar da ponte, né? Total, não, Marcos Mion, gente, não tem a menor possibilidade do Marcos Mion deixar a Fazenda enquanto ele estiver contratado pela Record. Tá bom. Sonhar alto é importante, eu concordo, velho. Vou te mostrar uma foto e você tem 5 segundos pra adivinhar quem é essa pessoa. Vamos lá. 5 segundos, quem é essa pessoa? Deixa eu ver. Foto na tela, diretora. Cadê? Onde ela vai aparecer primeiro? Apareceu. 5, 4, 3, 2, 1. Sei, tem uma banana aí, a Dani Bananinha, não? Você acaba de perder o seu pudim. Miga, se eu colocar o antes ou depois, você vai cair do chão. Quem é essa pessoa, Põe o gente? antes e depois, diretora, por favor. Não. Sim. Sim, 10 anos separando a pessoa da esquerda da pessoa da direita. Aqui ela tá mais nova. Aí ela tá 10 anos mais jovem. Ufa, achei que ela estivesse assim hoje. Eu ia falar, nossa, como ela tá mais bonita. Eu não sei. Pra mim, ela foi picada pelo Rica vírus, né? Sim. Foi lá e engraçado. Não, mas ela fez direitinho, porque eu acho ela uma mulher muito bonita. Eu acho ela uma mulher maravilhosa. E não tá aquela coisa exagerada. Eu nunca imaginei que ela fosse tão diferente originalmente. Então, só que sabe qual é a história da Boca Rosa? Que há 2 anos ela falava pras pessoas que ela nunca tinha feito nenhum procedimento. Para. Que feio. Nenhum procedimento. Que feio falar. Mas ela mudou esse discurso depois que ela foi desmascarada pelo Léo Dias. Mas olha, gente, eu jamais é o que eu falo. É o que eu falo. Não existe gente feia, existe gente pobre. Ou sem recursos para investir na estética. É pobre mesmo, amiga. Não tem problema, não. Acabamos por hoje. Me sigam lá no @Gabi Perlini e sigam também @Regine Tapia. Amém, gente. Obrigada pela companhia. Semana toda, segunda a gente volta. Bom fim de...